Aqui na ON, você louva, você adora. Está no ar aqui na ON, programa Papo de Sexta. Apresentação, Pastor Samuel da Cunha. Papo de Sexta, toda sexta-feira, você já sabe, o seu encontro é aqui comigo, na ON Web Rádio. E o Papo de Sexta agora, nova temporada, em novo horário, hein? Toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Ó, e você pode acompanhar também a ON Web Rádio, hein? Seguir a ON nas redes sociais, tem ON Web Rádio lá no Instagram. Segue a gente, também tem no Facebook. E o papo de hoje maravilhoso, está sendo transmitido no canal da ON Web Rádio lá no YouTube. Então, ó, se você quiser ver como a gente é bonito, é só seguir lá. Acessa agora ON Web Rádio lá no YouTube e você vai ver. Eu tô falando do convidado, eu tô falando de você não, ô seu gordo. O nosso convidado já está por aqui, mas antes de realmente introduzir o nosso convidado nesse papo gostoso, ó, quero dizer para você, tem muitos conteúdos da ON lá no nosso canal no YouTube, tem vários papos de sexta por lá, então se você perdeu alguma coisa, não fica triste não, entra no canal e dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal da ON Web Rádio, a gente tá precisando muito do seu apoio, viu? Isso mesmo, entra no canal, se inscreva, ativa o sininho, assim você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui na ON Web Rádio. Todas as entrevistas, todos os papos estão lá no canal da ON no YouTube. Bacana? Combinado? Então vamos pra cima, vamos começar esse papo gostoso. Ó, hoje eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio da ON Web Rádio nosso querido Marco Aurélio. Marco Aurélio que é candidato, né, a prefeito da cidade de Ribeirão Preto, e ele está aqui para bater um papo gostoso com a gente, com certeza vai falar de propostas, vai falar realmente o porquê dessa candidatura, né, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Se você é de Ribeirão Preto, né, fica ligado. Se você é da região, olha, é bom ouvir o Marco, viu? Porque o Marco está se candidatando a prefeito. Quem sabe não vai ser presidente aí do Brasil um dia, hein, Marco? Seja bem-vindo, Marco, ao programa Papo de Sexta, a Web Rádio. Ó, já quero dizer que é uma alegria e uma honra, viu? Muito obrigado por prestigiar a gente, né? Eu sei que a agenda já tá a 1000 por hora, né, Marco? Tá demais. Pastor, muito obrigado. Quero agradecer aí o convite especial. Tenho a honra de estar aqui presente. Tem significado pessoal, né? É um ambiente aqui cristão. Eu também sou cristão. Essa é parte da minha história. Então, quero dar um abraço a todos, agradecer o convite e estou aqui à disposição para falar um pouco sobre a minha vida, essa trajetória, esse grande desafio aí que está pela frente, que eu tenho certeza que é uma missão que Deus colocou à frente e a gente está seguindo firme e forte com isso. Bênção, a gente vai falar realmente sobre esta missão, mas antes, né, a gente quer conhecer um pouquinho mais do Marco Aurélio, né? Quem é o Marco Aurélio? Eu vi que você, assim, tá mais ou menos na linha do meu pai, né? Você tem 5 filhos. 5 filhos. O meu pai fez 8. Eu falei assim, esse pessoal é corajoso. Você é dessa época dos corajosos, Eu Marco. cumpri minha missão como pai. Estou cumprindo ainda, né? Bíblica, né? Crescer e multiplicar. Pô. Então... É isso aí. Vamos seguir em frente. Vamos deixar assim um legado extenso, né? Isso aí, bacana. Faz parte da perpetuidade o que a gente quer deixar de legado para a vida. Eu acho que tem significado e muda, de fato, a nossa percepção da nossa vida e da nossa jornada, né? Com certeza. A gente transforma aquela relação de pai para filho. A gente tem aquela visão do filho, quando nasce o primeiro, a gente se torna pai, aí as coisas mudam o significado da vida, vale muito a pena. A ótica é outra, né? Totalmente, amplia o espectro. Eu tenho um casal de filhos e eu falo pro meu pai ainda é vivo, né? Tá com 92 anos, cara. Puxa e aí vida. eu falo pra ele assim, pai, o senhor é um gigante, porque criar 2 não é fácil, o senhor criou 8, então, né? Realmente, assim, os nossos pais, né? Fica aí, tivemos já na última semana o Dia dos Pais, né? Mas os nossos pais realmente são uma bênção. Ô Marco, a gente já falou dos filhos, né? Você tá casado há quanto tempo já? Eu tô casado aí já há 14 anos com a Flávia, uma família maravilhosa, é uma mulher que eu amo, uma companheira.
que tem seguido essa luta lado a lado com todas as dificuldades, né? Esse chamado, inclusive, quando nós tivemos o convite, eu penso que é um chamado mesmo que veio, inclusive veio através do Bispo Kleber, que é o meu mentor ali da Igreja Sara. Na ocasião, eu me lembro de ser bem resistente a esse chamado. Flávia, então, nem se fala, né? Porque colocar o nome na vida pública não é nada fácil. É verdade. Aliás, você deve ter aproximadamente a minha idade, hoje eu estou com 54 anos, e a gente sempre aprendeu que se colocar à disposição na política não é algo interessante. Aliás, é um meio muito ruim, né? Um meio negativo, um meio de pessoas... Até porque você, né, já está assim, você já tem uma história, né, Marco? Isso aqui é bacana, né? Uma história de um homem bem-sucedido, né? Um empresário bem-sucedido. E que já lida com tantas coisas, né? Eu estava vendo aqui em quantas frentes você está envolvido, ou seja, demonstra o teu engajamento. E aí surge essa missão agora. Pois é, e surge de uma forma assim muito maravilhosa, né? Eu sempre tive ligado com as questões sociais, né? Bem interessado. A minha vida começou assim. Tá. Eu nasci em Serrana, aqui pertinho, na cidade da próxima. gente aqui, exatamente. Né? Minha mãe nasceu em Ribeirão Preto, casou-se com meu pai. Eles mudaram para Serrana, iniciaram um pequeno negócio, inclusive na garagem de casa. As coisas eram muito difíceis naquela época, né? E a gente sempre teve assim um berço familiar de as crianças trabalharem. Então eu cheguei a vender fruta, que tinha muita fruta no pomar. Quantos anos você começou dando uma força para o papai e para a mamãe? Não é nem dar força, a gente sempre trabalhou com muita liberdade. Né? Tá. Evidentemente a gente tinha essa característica de fazer acontecer. Tá. Então, assim, ter o próprio dinheiro. Como a gente percebia que o ambiente familiar era muito difícil, a gente via o sacrifício deles trabalhando para conseguir, a gente se sensibilizava com aquilo, todos os filhos, e fazia por onde conquistar algum dinheiro para contribuir de alguma forma. Isso é bacana então, você falar isso aí, né? Uma das coisas que eu me recordo quando criança é que nós morávamos ali numa chácara, e essa chácara tinha um pomar com várias frutas. Tá. E em época de estação, nós pegávamos essas frutas aí e saíamos com carriola vendendo, por exemplo, o jabuticaba, a gente colocava naquelas latas de óleo, eu lembro. Vendia por lata. Então saía na rua vendendo para vizinho e tudo. Isso eu tinha aí por volta de 6 anos aproximadamente. Então a gente começou muito cedo a desenvolver negócio. Depois é o famoso empreendedorismo, né? É o que eu falo muito. Você sabe berço, que essa raiz. Isso que você está tocando aí é bem legal, né? Porque assim, a nossa geração, ela realmente tinha as suas restrições, porque o momento, né, que os nossos pais viveram, estavam vindo de um pós-guerra, né, o país numa situação bem delicada, e realmente nós tínhamos também essa consciência, né, de somar força com a família, né? Eu também comecei assim, criança, como você, correndo atrás, fazendo as coisas e ajudando o papai e a mamãe de alguma forma, né? Acho que faz parte assim, da nossa geração. Mas eu acho que isso é de um valor tão grande, Marco. Assim, eu acho que isso despertou esse lado empreendedor, né? Despertou. Isso traz a base. Você vê que a importância do ambiente familiar na construção do indivíduo. Sim, que é algo que... E isso é educação. Na escola a gente aprende o ensino, mas a educação vem realmente da família. Sim. E isso tem que ser valorizado. Aliás, um dos pilares básicos que a gente tem e reconhece que são pilares de desenvolvimento da sociedade contemporânea, um dos grandes pilares é a família. Sim. Né? Quando a gente fala... Isso que você está falando é um valor, viu, que estão tentando tirar da família. Ou seja, querem tirar da família essa parte da formação do indivíduo e terceirizar, né? A gente corre um risco grande com isso hoje, mas vamos lá. A gente vai falar sobre isso. Agora, nessa construção, eu passei por várias etapas. Então, engraxei sapato, toquei violão na praça para poder conquistar dinheiro. Sim. E aí, nós vimos aqui para Ribeirão Preto, né? Iniciamos, mudamos para cá. E eu comecei a também fazer música aqui em Ribeirão Preto com o professor Orvildo Simões, na época com 8 anos. E aí, de lá para cá, permaneci aqui em Ribeirão Preto. Fui professor de violão, inclusive. Olha aí, que legal. Fui professor. Aliás, a minha primeira carteira assinada, aliás, eu também estou exorcizando as pessoas que não trabalham Isso aí. com a carteira de trabalho. Meu primeiro mesmo. registro ali na carteira de trabalho foi aos 14 anos. Na época podia, né? Na nossa época podia. Não tinha problema nenhum. Como professor de violão já. Como eu comecei cedo, aos 8 anos, aos 14 eu já era professor. Você já tinha condições de ensinar. Exato. Olha que legal. E Ribeirão Preto tinha um aspecto cultural muito interessante, peculiar,
familiar, que Ribeirão Preto tinha um grupo de chorinho, que era do Orville Simões, que chamava Gente Cada Terra, que lançava ali um LP na época, aquele bolachão lá, uma vez por ano. Play. É long play. Os mais antigos estão sabendo o que a gente está falando, né? E foi muito bom. Aí eu participei muito aqui da cidade, eu cresci aqui, estudei aqui, construí minha família aqui, meus filhos moram aqui, meus amigos estão aqui, desenvolvi negócio. E eu gostaria de falar um pouco das dificuldades, né? Que também tudo parte de fato da família. Olha que interessante. Quando, num determinado momento da minha vida, eu casei muito cedo, né? Mas constituí família, mas eu passei por um momento muito difícil de perda patrimonial. Depois, aos 17 anos, eu estava como técnico em química, tive banda de rock também, viu? Olha aí! Tive banda de rock também. Marco Aurélio roqueiro! Era a banda Tângera aqui, era punk rock na época. Olha aí! Não era só rock, tinha um pois punk. É, na época eu não era evangélico, não era cristão, viu? Não era crente. Mas foi um aprendizado na vida. E eu, naquele momento, quando eu fui constituir o negócio, eu perdi muito do que eu havia construído como técnico em química. Eu consegui comprar uma mobilete, uma RD 135, um Fusca 1300 caramelo. Olha. E ainda tive a oportunidade de ter o título da Recreativa. Comentei isso ontem no podcast, que era um clube, a gente queria na época, tudo. E era um clube assim desejado, né? Porque tinham poucos na cidade, né? O pessoal queria estar em algum clube, exatamente. Né? A Recreativa era até um clube de elite, né? E que eu acabei não tendo condições de pagar para continuar lá. Eu me lembro exatamente disso. Nesse momento, abalado da minha vida, roubaram meu Fusca, tive que vender minha RD. Fiquei de mobilete, mas vendi o título da Recreativa e fui demitido. Puxa, quanta coisa. Veio uma tempestade aí. Eu digo que é a tempestade perfeita. Deus não coloca na nossa frente nenhum fardo que a gente não possa carregar e a gente tem que entender isso. Eu acho que é um grande aprendizado que eu tive também na minha vida. Eu falo muito nas palestras de empreendedorismo que eu sou convidado. Eu também participo do desenvolvimento e capacitação empreendedora e a motivação ela é muito importante, né? Sim. Essa nossa experiência e mostrar que é possível sair do fundo do poço e chegar a algum lugar que Deus sempre nos reserva. Com certeza. Tendo fé, esperança, trabalho honesto, a gente consegue chegar. E naquele momento eu consegui, então, montar um pequeno negócio no fundo de casa. Aí olha a importância da família e o reconhecimento dos pais, né? A única pessoa que acreditou num menino que queria desenvolver um negócio sem experiência, sem formação, sem dinheiro, foi a minha mãe. Olha que bacana. E aí eu não tive dúvida, eu fui até a contabilidade e falei para o contador, eu quero que essa empresa chame-se Eli Martins. Olha aí. Então é a distribuidora Eli Martins e é a empresa que eu tenho aí há 30 anos. 30 anos. 30 anos de empresa. Aliás, é o número do partido, né? O meu número agora na eleição. Legal, que bacana. Coincidentemente. Né? É interessante nessas conexões, né? Muito. Como que a história precisa ser valorizada, né? E você contando da tua família, porque às vezes, Marco, as pessoas quando elas veem alguém bem-sucedido, acham que já nasceu assim, né? Pois é. Olha e fala, é fácil. Não, é bom você tocar nesses assuntos, né? De lutas, desafios, mas também de resiliência, né? De determinação, porque é assim que se constrói. Mas eu creio que tudo isso também tem a ver com aquilo que você já tocou aqui, a base da família, né? Como é importante isso, né? A base da família é a sustentação, é o porto seguro que a gente fala, né? É sempre porto seguro. É por isso que eu acredito que o trabalho da igreja na formação e valorização dessa estrutura familiar, ela é tão importante. Eu tenho percebido na sociedade aí uma certa revolução cultural que tenta descredibilizar a família e que isso não é bom para ninguém, né? A gente se percebe que existe um movimento contrário, né, pastor? De pessoas que não estão interessadas nem na construção social e, pelo contrário, existe, de fato, e a gente percebe, uma guerra espiritual para desconstruir a família e os princípios básicos aí de uma sociedade próspera.
E a gente tem que ser combatentes nesse sentido, né? O guerreiro que se coloca à disposição para poder enfrentar essa luta, que é uma luta espiritual, e a gente tem que sentir isso, né? Tudo que acontece na nossa vida material, certamente tem toda a conexão com os céus. É o que a gente aprende. Com certeza. E quando a gente entende a chave de conexão dessas duas dimensões, a gente consegue ser muito mais assertivo na vida. E eu acho que esse é um propósito que a gente tem compartilhado com as pessoas, e a minha missão de falar com as pessoas de que é possível superar, que esse é o grande desafio, né? Às vezes as pessoas encontram uma determinada barreira e o inimigo tenta puxar para desistir, para abandonar ou tomar um caminho mais fácil, que certamente não é o correto. Eu penso que a missão que Deus coloca na nossa frente, ela sempre é desafiadora e exige um esforço para que a gente consiga superar. Sim, com certeza. Porque é aí que é o ganho que a gente tem na vida. E esse crédito a gente tem que tomar. A questão até de poder viver os milagres, né? A vida, ela nos proporciona situações desafiadoras e até muitas vezes que são muito além da nossa capacidade. Aí é onde entra o agir de Deus, né? E eu queria tocar nesse assunto. Você falou que assim, olha, eu ainda não era crente. Como que foi a tua experiência, Marco? Assim, de ter um encontro com Jesus e hoje caminhar, né, da forma como você tem caminhado, servindo ao Senhor e com esse entendimento agora de uma missão que vai além, né, daquilo que talvez até você poderia realizar. Como foi a tua experiência de encontro com Jesus? Eu tive uma época da minha vida totalmente afastada de Deus, né? Eu fui batizado na Igreja Católica e por muitas vezes mal frequentava até as missas, né, na igreja. E fiquei muito distante, até envolvido nas coisas do mundo. Olha aí. Eu acho que essa foi a minha experiência, né? Como professor de violão, até nas questões profissionais, eu caminhava com uma certa dificuldade, né? A gente acabava caranguejando, que a gente fala muito, né? Não consegue ter aquele salto, mas eu insistia e eu me intitulava como ateu. Sério, cara? Sério. Olha, que bacana. Eu me lembro, eu me lembro assim de ter amigos próximos, né, que eram católicos, fervorosos até, e eu sempre fui muito querido até pelas mães dos meus amigos. Eu tinha um bom relacionamento, sempre tive bom relacionamento. E a gente tinha essas discussões até dentro do ambiente familiar desses meus amigos. Vamos falar sobre religião um pouquinho. Vamos ver se a gente leva esse menino para um bom caminho, porque pelo jeito, né? Mas interessante pois isso, cara. E aí é engraçado que eu tive motos, né? Aliás, uma das atividades profissionais eu fui mecânico de moto. E eu fiz até conversão de motos a álcool. Na época, meu apelido chegou a ser Pro-Álcool. Ah, é? Pois nessa época. E eu não tinha o mínimo juízo, né? Não tinha o mínimo juízo. Assim, farra, moto, bebida e adolescente, aquela coisa errada toda. E tinha o pessoal aqui em Ribeirão Preto que gostava de andar com uma roda só, entendeu? Eu andava com essas pessoas. Pois aí um determinado momento, e nunca me aconteceu nada, né? Eu comecei. Graças a Deus. É engraçado que eu me lembro que eu chegava e falava assim, cara, eu acho que eu sou corpo fechado, porque nada me acontece, eu saio correndo. Eu sou ateu, mas tenho o corpo fechado. Exatamente, tenho o corpo fechado. E aí um determinado dia ali na Avenida Caramuru, sinal verde para mim, naquela época podia andar sem capacete, né? Olha aí. Pois eu sem capacete, sem camiseta, com bermuda de alpargatas. Você lembra de alpargatas? Lembro. De alpargatas numa XLX ali. Eu lembro até do Quixute. Quem não lembra, né, do Quixute? Nunca esquece, né? Como eu ganhava dinheiro, então eu tive minhas motos, né? Tá. Mas aí naquele momento um carro me acertou. Foi uma coisa assim impressionante assim que aconteceu comigo. Toda a minha vida passou assim numa fração de segundo. Eu bati o ombro na sarjeta e a cabeça na parede. de uma esquina. Olha. E eu desacordei. E tive convulsão, tudo, o pessoal ensanguentado, aquela coisa toda. O pessoal, inclusive, ficou com muito medo, juntou aquele monte de gente.
E eu me lembro ali que eu renasci. Ali foi uma passagem que eu respirei com toda aquela dor, ensanguentado, esfolado, mas eu me senti muito agradecido por estar vivo. E ali começou a minha jornada de busca de aproximação espiritual. Você vê como são as coisas? Você vê, às vezes, né, vem um trauma, vem uma situação, mas ela é justamente para nos despertar para alguma coisa, né? E olha Pois que é, bacana. exato. Então foi esse meu histórico, aí eu comecei a me aproximar, ficar mais próximo de Deus, eu comecei a me aproximar mais da Bíblia. Trouxe uma sensibilidade para você. Uma sensibilidade e aí a gente começa aquela busca. Eu me encontrei na comunidade cristã de Ribeirão Preto, e depois de muito tempo, até a minha esposa sempre foi muito católica. Aí tem essa questão da esposa, agora eu vou falar da esposa, né? Tá. Então eu tive esse encontro, eu sempre fui crente, né? Por essa minha história. Aí depois, como eu casei com a Flávia sempre foi muito católica, fervorosa, ela tinha uma certa dificuldade de aceitar isso. Tá. E a gente sabe que dentro do casamento a mulher é que acaba determinando qual direção que a gente vai tomar. A casa que a gente vai escolher, a decoração, e inclusive que igreja que nós vamos. Exatamente. Né? Embora eu sempre fui muito insistente com ela, falei, Flávia, vamos dar uma caminhada. Ela, não, Marco, eu não gosto disso. Sempre foi muito assim, não queria mudar. Ela vinha de uma tradição muito forte católica. Até um determinado momento que as coisas não estavam caminhando muito bem, de maneira geral, nos negócios, a família andava brigando muito e eu ainda mantendo firme nessa questão de estar próximo de Deus, mas sozinho a gente não consegue, a gente precisa trazer a família. E aí Deus é tão maravilhoso, eu tive um encontro com o Bispo Kleber, que eu já tinha frequentado um culto dele ali na City Ribeirão. E, aliás, foi no movimento político, né? Movimento político. Ele estava lá, na época ali de lockdown. Olha e só. Aí a Flávia falou, não, vamos lá, vamos conhecer. Aí ela conheceu, aceitou Jesus e a gente está caminhando por lá já. Benção. E uma bênção. Toda a família a gente conseguiu levar, os filhos todos, a sogra. Olha aí. A pessoa esse é um desafio, né? Mas... Não, mas é um desafio bom. É bom, porque a sogra fala, bom, se esse meu genro, né, tá tão transformado assim, a coisa deve ser boa, né? Então, vamos lá, né? Não, e faz todo sentido, porque eu consigo perceber, principalmente o desprendimento, né, das coisas materiais. A gente começa a ter aquela consciência do nosso propósito aqui. Sim. Aliás, tem muito a ver com esse chamado político agora, esse tumulto todo. Eu estava falando que a Flávia também foi totalmente contra, né, minha esposa, né? Nós montamos um grupo de discussão de assuntos de interesse público, que é chamado Somos Brasil, para levar as demandas da sociedade civil, o que acontece na cidade, problema de trânsito, problema de mobilidade urbana, os problemas da saúde, o problema de educação, para levar para a gestão pública municipal. Tá. Isso nos deu credenciamento, porque essa habilidade de comunicação para poder falar com a gestão pública, as pessoas começaram a olhar e falaram assim, Marco, olha, você tem um bom perfil para ser político. Conseguir articular também essas questões. Você já pensou em de fazer isso? Porque eu já era um representante daquelas pessoas para poder falar com a gestão pública. Falei, cara, olha, nunca pensei nisso e sempre me coloquei distante da política. O que nós sempre fizemos. Nós não aprendemos que era um ambiente tóxico, um ambiente sujo, de pessoas que não prestam. E até no contexto evangélico, né, alguns ainda têm essa mentalidade de que os cristãos ou a igreja não deve realmente nem chegar perto, né, do ambiente político. Mas eu vejo de forma contrária, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante isso, né? Vocês começaram a discutir e é sinal que eram assuntos relevantes, né? Todos os assuntos de extrema relevância, isso deu notoriedade ao nosso trabalho. Nós conseguimos alguns avanços aqui junto à gestão pública, a questão dessa mobilidade urbana, por exemplo, essa faixa que agora não é mais exclusiva, né? Isso, então, graças a Deus, né? Exatamente, pelo menos para aquelas 11 rotas. Agora, essa reação foi tardia, a discussão do próprio plano de mobilidade com essas obras intermináveis, junto com os comerciantes que sofreram muitos perderam seus negócios, demitiram muita gente. Isso foi muito ruim para a cidade, né?
E isso foi criando um sentimento realmente de indignação. E aí agora falando do que você está dizendo, né, não adianta só ficar indignado, e a oração ela é muito importante, pedir para Deus. Mas a gente tem que arregaçar as mangas e ser leão de Judá. E colocar para poder transformar o meio onde a gente vive. Essa missão do guerreiro, e não é ataque, é defesa, né? Porque senão o que acontece é que nós vamos ser invadidos com as nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos negócios, porque tudo depende da política. Eu estou hoje, inclusive, pastor, como vice-presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, que inclusive tem muita articulação com vários membros crentes do Brasil. Nós tivemos um encontro, inclusive, em Brasília, a gente está fazendo articulações também aqui, que é justamente trazer a consciência para o cristão do seu posicionamento político, porque tudo é política. Sim. Se a gente não conseguir levar esses nossos princípios e valores para a sociedade, qual que é o nosso papel de evangelização? É assim que a gente consegue transformar. Até assim, somos evangélicos, mas somos cidadãos, né? Jesus mesmo, quando ora ao Pai, né, ele diz, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Ou seja, nós estamos no mundo, vamos lidar com batalhas, né? Então nós precisamos também de ter um posicionamento, e um posicionamento saudável, né, Marco? Como você falou, não é atacar ninguém, não é brigar com ninguém, mas é justamente se posicionar no sentido de que todos somos cidadãos, então todos temos direitos, também todos temos deveres, e é isso que nós precisamos, né? Precisamos de ter essa articulação, ou seja, alguém que seja a voz, né? Era Exato. Isso que estava acontecendo nesse Somos, como é o nome do grupo? Somos Brasil. Somos Brasil. A gente fala muito de defesa e liberdade, né? As nossas liberdades individuais, elas estão sendo ameaçadas, né? Todas elas. A família, a liberdade sobre a nossa família está em ameaça. E isso não pode ser ignorado. E tudo isso é feito através da política. Se nós não tivermos aí pessoas com posicionamento firmes em relação à defesa dessas bases, desses princípios e valores cristãos, e que são princípios e valores, na verdade, do desenvolvimento da sociedade da sociedade mesmo, do desenvolvimento humano, né? E até com comprovação científica, né? Algumas coisas que o pessoal ataca hoje, não é nem porque somos cristãos ou não, é porque vai contra a estrutura, o alicerce de uma sociedade saudável. O assunto tá bom, mas a gente vai ter que ir pro break agora. Eu costumo dizer aqui no programa que quando a conversa é boa, a hora voa. Então, já foi o primeiro bloco, olha aí que bacana, hein? Bom, eu estou recebendo aqui no Papo de Sexta de hoje o nosso querido Marco Aurélio Martins, ele que é candidato, né, à Prefeitura de Ribeirão Preto. Ô Marco, vamos deixar já o arroba aí, né, para o pessoal tá seguindo o Marco nas redes sociais, né? É arroba Marco Aurélio Empreendedor, é isso? Exatamente. Ó, arroba Marco Aurélio Empreendedor, você pode seguir no Instagram, tem muita coisa boa lá no Instagram, viu? Tá tudo publicado lá. Eu vejo, assim, as postagens, né? E até quero dar os parabéns aí, porque aquele post que eu te enviei ficou muito melhor que a tua assessoria, viu? Obrigado. Queria um desse pra mim, né? Muito legal. Tem o marcoaureliomartins.com.br também. Olha aí, então, ó, tem site, marcoaureliomartins.com.br, você pode... É legal isso, porque vai conhecer a tua história, né? Essa é uma das coisas que eu tenho dito aqui no programa, Marco. A gente está recebendo aqui, né? Antes os pré-candidatos, agora já são todos candidatos, né? A partir de hoje. Mas justamente sobre isso, né? Precisamos de conhecer em quem iremos votar. Isso é seríssimo, gente. Às vezes a gente acaba reclamando depois, né? Mas não fez a lição de casa, acabou votando equivocadamente, né? Então, ó, para que você não reclame, conheça o seu candidato, nós estamos recebendo o Marco Aurélio aqui com muita alegria, né? Porque a gente vai dar oportunidade, vai dar voz a todos aqueles que quiserem estar aqui na ON para falarem a respeito das suas candidaturas. O Marco está sendo o primeiro, mas você já pode, então, como eu disse, segui-lo aí nas redes sociais e conhecer mais da tua história, né, Marco? E agora, no segundo bloco, aí é que a gente vai falar sobre essa missão. No segundo bloco, o Marcos vai falar um pouquinho aí das suas propostas. Bom, agora, 11 horas, 34 minutos, a gente vai pro break, mas é muito rápido, a gente vai e já volta. Você continua conectado com a gente aqui na ON Web Rádio.